Nesse último exemplo de aplicações das leis de Newton, nós vamos colocar algo que até então estava sendo estudado de forma separada dentro da mesma situação. Dois blocos que estão unidos por um fio, mas eles estão apoiados numa superfície horizontal. E aí estes dois blocos vão ser puxados por uma força de 80 newtons. Novamente, este plano não oferece atrito nenhum ao movimento dos blocos. E aqui nós vamos novamente calcular a força tração nesse sistema de dois blocos, bem como a aceleração do conjunto. Você pode estar se perguntando, porra, calcula tudo de novo, que chato esse negócio em calcular a aceleração e a tração. Mas assim, ó, esses exemplos mais simples são para você pegar o jeito de como se identificam as forças, como se equaciona esse tipo de problema. Depois que a gente colocar a força de atrito no meio, estudarmos plano inclinado, aí as coisas vão soar de uma forma completamente diferente. Aí a gente já vai poder trabalhar com situações um pouco mais reais e um pouco mais complexas. Aqui a gente está calculando basicamente a mesma coisa há um certo tempo, simplesmente porque esses exercícios são aqueles mais simples, e é pelo mais simples que a gente chega no mais complicado. Esse é o passo mais pedagogicamente correto, ao invés de começar pelo mais complexo e descer pelo nível mais acessível. Então nós vamos começar esse exercício da mesma forma que os outros, identificando as forças que atuam sobre estes blocos. No bloco A, nós temos o peso dele, que aponta para baixo. Temos a força normal, que atua sobre ele, para cima. E temos também uma força com que a corda puxa o bloco A para a direita. Força essa que só pode ser a força tração. Todo o corpo conectado a um cabo tensionado é submetido à ação desse tipo de força. No caso do bloco B, nós temos o peso dele, que aponta para baixo. Temos a normal, que aponta em sentido oposto. E este bloco B vai puxar o fio para a direita. Logo, o fio reage puxando o bloco em sentido oposto, ou seja, para a esquerda. Eis a força tração. Muito bem, identificadas as forças que atuam sobre esses dois blocos, o próximo passo é você montar a segunda lei de Newton para os blocos A e B. Pois bem, no caso do bloco A, nós temos força resultante igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. No caso do bloco A e no caso do bloco B, nós vamos tomar apenas as forças que atuam na direção horizontal, já que estes blocos se movem segundo essa direção. Então, para calcular a aceleração e a força tração, no caso do bloco A, das três forças, eu vou tomar apenas aquela que atua na direção horizontal, que é a própria força tração. Vou colocar aqui, ó, um T de tração, como não tem mais nenhuma força sendo aplicada sobre o bloco A, eu vou igualar a massa do bloco A vezes a aceleração. No caso do bloco B, das quatro forças, a força F e a força tração atuam na direção horizontal. Normal e peso atuam numa direção verticante, na direção diferente, portanto, não serão contabilizadas. Então, no lugar da força resultante do bloco B, eu coloco essa força F que vale 80 newtons e desconto da força tração pelo fato dela atuar em sentido contrário ao movimento, por isso que é menos. Isso vai ser igual a massa do bloco B vezes a aceleração. De novo, eu passo a régua. E aí, no lado esquerdo do sinal de igualdade, na fórmula de cima, nós temos a tração sendo somada com aquilo que está à esquerda no sinal de igualdade na fórmula de baixo, que é o F menos o T de tração. Isso vai ser igual a massa do bloco A vezes a aceleração mais a massa do bloco B vezes a aceleração. Estes dois T's eu posso simplificar. Vou reescrever essa expressão sem os tarecos que eu cortei, e aí fica desse jeito assim. No lugar do F de força eu coloco o valor dela, que é de 80 newtons. Isso é igual a massa do bloco A, que vale 1,
vezes a aceleração que eu quero. Massa do bloco B equivale 3 vezes a aceleração que eu quero. 80 vai ser igual a 4A, 1A com 3A somados dão este valor. E o 80 dividido por 4 dá a própria aceleração. E isso aqui vai ser igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Eis o valor da aceleração. Agora eu vou calcular aquilo que o problema pediu. Outra coisa, que é a força de tração. De novo, aquilo que eu quero determinar, a tração, ela aparece nas duas equações que a gente bolou, só que na fórmula de cima ela é mais curtinha, é óbvio que eu vou utilizar. Tração vai ser igual a massa do bloco A vezes a aceleração. A massa do bloco A vale 1 kg. A aceleração vale 20 metros por segundo ao quadrado e o produto de 1 por 20 geralmente dá 20 newtons. Este é o valor da tração e a verdade nos liberta. Muito bem, aí está o valor da tração e da força e da própria aceleração. Nas próximas videoaulas nós vamos trabalhar com situações um pouco mais complexas, tendo em vista que a gente vai incluir a força de atrito, vamos trabalhar com plano inclinado e a gente vai trabalhar com situações cada vez mais complicadas. Então, por hora é isso, moçada.